Beleza, está iniciando a gravação, e aí a gente já vai começar. Boa noite a todos, bem-vindos aí ao nosso segundo encontro da nossa disciplina aí de Química Farmacêutica, o estudo dos fármacos, né? Por que que uma substância química vira um fármaco, vira um IFA, um insumo farmacêutico ativo, né? Que depois ele, misturado com outros recipientes aí, acaba virando para a gente aquele medicamento que a gente compra na nossa drogaria, na farmácia e assim por diante. Mas o nosso princípio básico aqui é desvendar o mistério dos fármacos, né? Da substância química que tem aquela atividade biológica para a gente. Então, qual que é o nosso propósito da nossa aula de hoje, né? Referente aí às páginas da apostila, do material de vocês, da 41 a 80, nós vamos ver qual é esse grupo que não pode faltar para que aquela substância química tenha atividade. Isso a gente chama de grupo farmacóforo ou farmacofórico, né? Grupo farmacóforo ou farmacofórico é aquele grupo funcional, é aquela distanciamento, é aquela posição que não pode faltar na minha estrutura química e é responsável ali pelo efeito terapêutico, né? Vamos pontuar aí um pouquinho os receptores e os sítios de ligação. Então, eu tenho essa substância ativa. Esse farmacóforo vai precisar fazer interações com o nosso sistema biológico. E aí, onde que ele faz essa interação, é onde que a gente chama os receptores, né? Que é o sítio de... Apesar de estar falando aqui ligação, mas a gente tem que lembrar que é o tipo de interação que a substância química ativa vai fazer com o nosso sistema biológico. Nós temos aí fármacos que potencializam ou que mimetizam a ação de alguém já conhecido fisiologicamente. Isso a gente fala que é o fármaco agonista. E tem aquele que veio para bloquear a ação daquele que a gente conhece. A gente fala que é o fármaco antagonista, né? Nós temos fármacos que a gente toma, mesmo na forma de medicamentos, em que ele age exatamente naquela região. Ele é específico para aquela região. Mas existem fármacos que a gente utiliza, além de ter o efeito primário, naquele órgão, naquele local, naquela região que a gente necessita do cuidado farmacêutico, temos aí os efeitos adversos, temos aí os efeitos colaterais em outros órgãos, em outros sistemas, em outros processos. A gente fala, então, que esse fármaco ele é inespecífico. Ele vai atuar em outras ou várias partes do corpo e não só naquela necessariamente que a gente utiliza ou precisa naquele momento. Já que os receptores são tão importantes, nós vamos ver aí os 4 principais tipos de receptores, né? O outro tópico aí da nossa aula de hoje, os 4 principais tipos de receptores que temos no nosso corpo, que a substância química, o fármaco, o IFA, interage para que possa ter o efeito farmacológico que a gente deseja, né? E quando a gente vem para essa interação química que acontece, a isomeria geométrica, né? Tanto a quiralidade quanto a cis e a trans, tudo vai influenciar de como essa interação vai acontecer. Então, é importante a gente falar aqui
a importância da isomeria nesse processo de reconhecimento de afinidade química que a gente tem entre a substância química e o nosso receptor, para depois acontecer a atividade. Aí eu falo que desencadeou a atividade intrínseca. Então, se a química farmacêutica estuda o fármaco, a gente precisa, já nesse primeiro momento, ter a seguinte condição: a substância química precisa interagir com o receptor. Isso eu falo que precisa ter, então, afinidade química. Uma vez que a substância química conseguiu interagir com o receptor, vai acontecer uma resposta farmacológica. Essa resposta farmacológica a gente chama de atividade intrínseca. Então, primeiro passo, o fármaco, o IFA, a substância química ativa, precisa interagir com os receptores, e dessa interação com os receptores, eu ter o desencadeamento da minha atividade. Aí eu falo que é a minha atividade intrínseca. Então, primeiro passo, a afinidade, para depois eu ter a atividade intrínseca. Ok? E a gente tem aqui duas propriedades físico-químicas que são extremamente importantes quando a gente fala de como que esse fármaco vai interagir com o nosso corpo. O coeficiente de partição, o quanto lipofílico é a meu IFA, é o meu fármaco, né? E o coeficiente de ionização, se ele está molecular ou se ele está ionizado. E aí nós vamos ver como que essas propriedades podem influenciar no aspecto da absorção e no aspecto da excreção. Aqui eu já chamo a atenção para vocês. Relembrem a nossa primeira aula. Qual é a constituição da membrana celular? Qual é a constituição da urina? Isso tudo vai ajudar a gente a compreender o quanto essas propriedades aqui são importantes. Praticamente, quase que eu falei a aula toda num slide só. Olha só, né? Então, estudou a apostila, ouviu a aula, volte nesse slide aqui, no slide 3, e se você conseguir responder, que você consegue checar como positivo todos esses itens aqui, significa que você conseguiu compreender o objetivo da nossa aula, né? Definir e diferenciar o que é um grupo farmacóforo ou farmacofórico, diferenciar um sítio de ação e receptor, diferenciar o mecanismo de ação do agonista do antagonista, diferenciar fármacos seletivos de fármacos não seletivos ou inespecíficos, classificar e reconhecer o mecanismo dos tipos de receptores, reconhecer a importância da isomeria, tanto a óptica, a quiralidade, quanto a geométrica no cis e trans, para ação terapêutica ou tóxica, e correlacionar as propriedades de log de P, que é o coeficiente de partição, e pKa, que é o coeficiente de ionização, para a absorção e a excreção dos fármacos. Então, é a autoavaliação. Se ao final dos estudos a gente voltar aqui e conseguir responder todos esses itens positivamente, significa que conseguimos alcançar o objetivo proposto para nessa nossa aula de hoje. Então, bora lá. Eu já vou começar aqui o grupo farmacofórico mostrando esse slide, para a gente poder... O que essas estruturas têm em comum? O que essas estruturas, o que elas têm em comum?
Analice, Damásio, Emanuele, Francis, Jefferson, Geice, Lilian, Thaís. Me ajudem, por favor. O que essas estruturas aí têm em comum? O que seria esse NME? NME significa que você tem aí um nitrogênio ligado a um grupo metil. Ah, sim. Quando a gente pega a morfina, que é um analgésico, né, aplicado aí, principalmente quem está fazendo tratamento de tumor e está com muitas dores, olha só, nós temos uma parte em vermelha que repete nas outras duas. Concordam ou não? Sim. Nós temos aqui, ó, uma parte em cinza fazendo a união do anel vermelho com o NME, junto com um outro halo preto. Também não repetem nas outras duas? Sim. E depois eu tenho diferente, olha, a morfina, uma outra parte preta, na metazocina, uma outra parte preta, e no levofarnol, também uma outra parte preta. Ou seja, da estrutura comum da morfina, eu peguei o que é importante para o efeito terapêutico, que é a parte vermelha e a parte cinza. A parte vermelha e a parte cinza é a parte essencial, é a parte que não pode faltar para esses analgésicos terem o efeito terapêutico. E a parte preta, ela vem complementar outras propriedades. Reduzir toxicidade, aumentar lipossolubilidade para melhorar a absorção, por exemplo, né? Então, esse grupo que é comum, que não pode faltar para poder ter o efeito terapêutico, a gente chama ele de grupo farmacofórico ou farmacóforo. Então, o que é o grupo farmacofórico ou farmacóforo? Ele define os grupos que são envolvidos com as interações, que são os grupos responsáveis pelas atividades farmacológicas. Define a posição que eu vou fazer a interação com o meu receptor. Então, ele vai prever qual é a minha conformação ativa. Então, o grupo farmacofórico, ele não pode faltar, porque ele é que vai conseguir interagir com o meu receptor, fazer a afinidade química. E dessa afinidade química, fazer o disparo do meu efeito terapêutico, que é a atividade intrínseca. Ok? Então, ele é importante para eu planejar fármacos. Eu saber qual é aquele grupo que não pode faltar. E quando eu quero descobrir novos fármacos, eu posso, ao redor dele, colocar novos grupos ou retirar novos grupos. Mas aquele em especial não pode faltar. Até aqui, dúvidas? Vou colocar aqui no chat para vocês. Eu quero a resposta. Que é grupo farmacóforo ou farmacofórico? Questão típica de prova, hein? O que é o grupo farmacofórico ou farmacóforo? Vou dar a cola. O professor Bonzinho ainda deu a cola. Quem me ajuda?
Analice, Damásio, Emanuele, Francis, Jefferson, Geice, Lilian, Thaís. Quem é o grupo farmacóforo nessas 3 estruturas que eu estou mostrando? O anel em vermelho, o puxado aqui em cinza e esse Morfina. plexo negro que a gente está vendo aqui por cima. Então, olha só. Importantes grupos de interação. Olha a morfina. Quando eu tirei o esqueleto mínimo dela, o esqueleto mínimo dos analgésicos opioides, a gente encontrou o grupo farmacóforo ou farmacofórico. Isso daqui é que é essencial para que eu consiga fazer as interações com o meu receptor e, posteriormente, eu ter o meu efeito terapêutico. Então, esse esqueleto mínimo que precisa ter para eu ter ação ou eu ter a interação com o receptor, ele é chamado de grupo farmacóforo ou farmacofórico. E qual é a importância, então, desse grupo farmacóforo ou farmacofórico? O nosso corpo, ele é todo feito dos receptores. As membranas celulares, em especial do nosso corpo, ela é formada aqui, ó, por regiões que eu chamo de receptores, semelhante às enzimas. E aí eu preciso, olha, que o fármaco venha para o meu sítio de ligação. Então, o receptor é ele todo. Mas o local onde que o meu fármaco vai se ligar, eu chamo de sítio de ligação. E aqui ele vai estar acontecendo, olha as interações acontecendo com a minha estrutura química, com os meus receptores. Ok? Então, quem faz essa interação para que depois dispare a atividade intrínseca, que é a resposta farmacológica, é o grupo farmacofórico. Por isso ele não pode faltar. Por isso ele é essencial na minha molécula. Então, quando a gente vai planejar o desenvolvimento de um novo fármaco, uma das primeiras etapas é qual é o grupo farmacofórico que eu tenho que ter. Ao redor dele, eu posso fazer outros ligantes que possam ser importantes para a biodisponibilidade, para absorção, para excreção, mas para ligar ao receptor e ter atividade terapêutica, eu preciso saber ou reconhecer o grupo que tem essa propriedade da interação e depois, quando interage, dispara a resposta, que é a atividade intrínseca. Até aqui, dúvidas? Então, ó, receptor é toda a estrutura e o local onde que eu vou ter a interação, eu chamo de sítio de ligação. Ok? Sítio de interação ou sítio de ligação. Até aqui, dúvidas? Então, o grupo farmacofórico ou farmacóforo tem diferentes capacidades de interações moleculares com o sítio receptor. E ele é a parte essencial para que aconteça a atividade farmacológica. É onde que a gente viu aqui, nos derivados da morfina, todos eles têm o grupo farmacóforo, que quando isolado, eu tenho aqui o esqueleto mínimo, responsável pela fazer a interação com o meu sítio receptor, para depois desencadear a resposta farmacológica. Até aqui, dúvidas? Não. Se na prova cair lá um desenho semelhante a esse, perguntando o que é, todo mundo vai saber que é o grupo farmacofórico?
Sim ou não? Que é o grupo essencial para que aconteçam as interações e a resposta farmacológica, o grupo farmacofórico. No caso, eles têm que ter essa ligação para ser o farmacoforo. Exatamente. Ó. Olha que os três têm o vermelho, o cinza ligando ao NE. Quando a gente isolou ele, a gente chamou aqui, ó, ele do esqueleto mínimo. Ao redor dele eu posso ter outras coisas, mas se eu não tiver ele, eu não tenho efeito. Fez sentido? Sim. Beleza, Thaís. Quando a gente vem para uma estrutura 3D, estrutura 2D é igual essa que a gente está desenhando no quadro. Ela é plana. É igual a gente escreve no caderno. Estrutura 2D. E quando a gente vem para uma estrutura 3D, ela nos permite ver de uma forma mais globular, né? Eu saio, olha só, dessa primeira estrutura que é 2D e vou para essa terceira aqui que eu chamo ela de 3D. Ela está me dando, olha, ângulos que são importantes. Então, além de ter os grupos, igual a gente viu na estrutura da morfina, é importante que a gente tenha a distância e os ângulos correspondentes. E uma estrutura 3D, desenhar de uma forma 3D a estrutura da proteína, do fármaco, do receptor, deixa mais claro, mais fácil essa visualização. Então, na estrutura 2D, eu consigo reconhecer facilmente quais são os grupos importantes, e na estrutura 3D, eu consigo ver qual é o distanciamento e qual é o ângulo que eu tenho que ter entre cada um destes constituintes. Então, ela define a estrutura 3D posições que no espaço 3D, no espaço tridimensional, é importante. Porque quando a gente vai fazer a ligação fármaco-receptor, ó, quando o meu fármaco entra aqui no meu sítio de ação, a interação aqui ela é tridimensional. Então, eu tenho que ter a distância entre um e o outro, entre cada um dos centros, e a minha molécula com os seus grupos funcionais se acoplando com o ângulo certo e com a distância certa em cada um desses pontos. Então, por isso que quando a gente vai desenhar o fármaco, a gente desenha tanto da estrutura 2D quanto a estrutura 3D. A estrutura 2D nos mostra quais os grupos funcionais, quais as possíveis posições, mas essa confirmação da posição, a distância da posição e o ângulo que eu preciso para fazer essa ligação, eu vejo muito bem feito numa estrutura 3D, usando aí um computador que me ajuda a fazer essa estrutura propriamente dita. Sobre grupo farmacóforo, farmacofórico, dúvidas? Sobre o que é um grupo farmacóforo ou farmacofórico, dúvidas? Não. Beleza, Thaís, obrigado. Então, olha só o que te vem agora. Eu tenho aqui a célula, tenho a membrana celular e acoplado à minha membrana celular eu tenho um receptor. O meu fármaco, então, que está representado aqui como T, beleza? O que acontece com ele? Ele vem agora para poder se ligar e conectar a esse receptor. Então, eu tenho que ter as interações
do meu fármaco com o meu receptor. Então, aqui pode acontecer ligação iônica, pode acontecer forças de Van der Waals, pode acontecer ligações de hidrogênio, ok? Então, vai acontecer aqui o que a gente chama, ó, afinidade. O receptor vai receber o mensageiro, que é a minha substância química, ok? Muitas das vezes, pode ser que faz um pequeno ajuste, o que a gente chama ajuste induzido. Chega a substância química e ele ali se ajusta ao receptor. Isso aí é o que a gente chama ajuste induzido. Essa força precisa ser de interação suficiente para poder manter unido. Desencadeou a atividade terapêutica, está acontecendo agora, ocorre o efeito de atividade intrínseca. Aí precisa agora se soltar. Então, aí agora, ó, ele solta do receptor. Então, a minha interação tem que ser forte o suficiente para manter o tempo de interação, para desencadear o efeito, e depois que desencadeou o efeito, ser fraca o suficiente para ela poder soltar, liberar a minha substância ativa, o meu IFA, o meu fármaco. E é permitido, sim, uma vez que o fármaco vai interagir com o receptor, que aqui ele se ajuste. E quando ocorre esse ajuste, a gente fala que é um ajuste induzido. Então, olha só aqui a minha mão. Substância química, fármaco, vai se ligar e interagir com o receptor da minha membrana. Eu posso ajustar para fazer o ajuste induzido. Disparou a resposta farmacológica, que é a atividade intrínseca. Agora precisa liberar a minha substância química. Então, primeiro liga ao receptor. Nesse ligar ao receptor pode acontecer o ajuste induzido. Uma vez que está completamente ajustado, ativa a mensagem, que é a atividade intrínseca, e depois eu tenho a desconexão do receptor. Até aqui, dúvidas? Não. A maioria dos receptores que o nosso corpo possui estão localizados nas membranas celulares. Os receptores são ativados por mensageiros químicos, né, que são aí os IFAs, hormônios, neurotransmissores, fármacos. A interação ou ligação do mensageiro com o receptor pode envolver ligações ou interações intermoleculares, ligação iônica, ligação covalente, forças de Van der Waals, forças hidrofóbicas, interações eletrostáticas, o positivo com o negativo, ligações de hidrogênio. Então, são os tipos de interações que podem ocorrer ou acontecer aí nessa interação. A ligação resulta em um ajuste induzido, foi aquilo que a gente falou. Eu interagi, mas muitas das vezes eu preciso ajustar. Então, a gente fala aí que é o ajuste induzido. E a alteração no receptor vai desencadear o efeito farmacológico. E ele pode ser um efeito dominó. Você pode vir, a partir do momento que interagiu fármaco-receptor, desencadear um sinal químico que um ativa o outro. Aí o sinal químico recebido dentro da célula. O mensageiro químico não entra na célula, interage com o receptor, desencadeia o sinal e depois ele desconecta do receptor. Idêntico a essa imagem que a gente tinha mostrado. O receptor recebe a substância química, desencadeia a cadeia
dominó da resposta farmacológica, pode ocorrer o efeito induzido e depois ele desconecta do receptor. Até aqui, dúvidas? Não. Tranquilo? Positivo. Beleza. Então, o sítio de ligação é a cavidade ou fenda hidrofóbica que vai receber a substância química, né? Então, ela tem primeiro a afinidade química, que é se ligar ao receptor, e depois ela faz a transdução do sinal. Ela informa qual a sequência do sinal para poder fazer a atividade terapêutica. Semelhante ao que a gente já tinha comentado, né? Então, aqui, ó, mais uma vez mostrando para nós, ó, eu tenho o meu fármaco, opa, perdão. Deixa eu só limpar aqui. Temos aqui o nosso fármaco fazendo interações, ó, ligação de hidrogênio aqui, ligação eletrostática aqui, ligação hidrofóbica aqui, teve o ajuste induzido, beleza? E depois que ele faz isso, ele vai se desconectar do receptor, ok? Então, a gente tem aqui o receptor, ele todo. Onde o fármaco se liga, meu sítio de ligação, ok? E vai acontecer aqui, depois desse ajuste induzido e que eu tive a interação, a cascata de atividade. O receptor aqui vai startar a atividade farmacológica. E aí a gente chega na definição, então, do que seria um fármaco agonista e o que seria um fármaco antagonista. Então, um exemplo clássico. A adrenalina dilata a pupila. Quando a gente vai no oftalmologista, ele coloca um colírio que atua no mesmo receptor da adrenalina para dilatar a pupila. Então, eu estou usando um agonista. Ele está usando o mesmo receptor da adrenalina para ter o mesmo efeito terapêutico. Então, ó, fármacos agonistas imitam os fármacos naturais que a gente já tem ou conhecidos. Então, ó, a adrenalina já é um neurotransmissor que temos no nosso corpo, a noradrenalina. Então, se eu coloco um colírio de noradrenalina, eu vou dilatar a pupila. Então, quando o meu fármaco tem ação semelhante àquela substância natural, eu falo que ele é um fármaco agonista. Um fármaco agonista. Mas agora, o que vai acontecer? Eu não quero deixar que o fármaco liga, ou a substância natural liga no receptor, porque ela às vezes está em excesso. Então eu venho aqui, olha, coloco um Tzinho aqui, ó. Eu bloqueei. Então, mesmo que chegue agora a adrenalina, ou um fármaco parecido com a adrenalina, não consegue se ligar aqui, porque eu agora bloqueei. Isso a gente fala que agora é o antagonista, é o contrário. Ele interage com o receptor, mas essa interação não desencadeia a atividade intrínseca. Então, eu falo que ele é um antagonista. São fármacos que bloqueiam a ligação ou a ação do mensageiro natural. Impede que o sinal se propaga. Quando o natural ou o agonista se liga,
propaga o sinal. Se agora o antagonista liga, ele impede que o agonista ou o neurotransmissor natural se liga. Então, eu não vou seguir com o meu sinal. Aí eu não vou ter, por exemplo, a dilatação da pupila nesse caso. Então, agonista tem o mesmo efeito, desencadeia a mesma ação. Antagonista bloqueia para que o efeito não propague. É um bloqueador. Antagonista, ele também é chamado de bloqueador. Teria um exemplo de antagonistas? Temos sim. Exemplo, você às vezes está trabalhando na lavoura, por exemplo, na colheita de batata, e intoxicou, por exemplo, com praguicida organofosforado. Então, você, às vezes, agora está salivando muito, diarreia, sudorese, por causa da intoxicação. Então, você precisa utilizar um antagonista muscarínico para impedir que a acetilcolina que está em excesso dali fica ligando ao receptor. No caso, para estar fazendo bloqueio, né? Fazendo bloqueio, exatamente. Ah, sim. Obrigada. Você aqui, ó, essa minha bolinha fosse a acetilcolina, eu estou agora, administrei o bloqueador muscarínico, por exemplo, a atropina, ela se ligou aqui. Vai impedir que o meu verdinho se ligue aqui. Então, estou bloqueando o efeito toxicológico dela. Ah, sim, entendi. Beleza? Ok, obrigada. Então, agonista imita o mesmo efeito. Antagonista bloqueia o efeito de alguém. Nesse caso, quer bloquear em especial o efeito de alguém indesejado. Alguém que às vezes está te causando alguma toxicidade. Até aqui, dúvidas? Não. E aí a gente tem o que a gente chama, então, agora, fármaco seletivo e fármaco não seletivo, ou inespecífico. Então, exemplo, se a gente está com dor de cabeça e a gente utiliza um fármaco que ele só vai lá e ajuda a combater a dor de cabeça, estamos diante de um fármaco que atuou em receptores específicos da dor de cabeça. Mas agora, de repente, eu fui lá e tomei o medicamento, aliviou a dor de cabeça, mas eu estou tendo agora taquicardia. Então, ele é um fármaco inespecífico. Além de atuar nos receptores do sistema nervoso central, ele atuou também em receptores cardíacos. Então, ele foi inespecífico. Ele não é seletivo só para o sistema nervoso central. E aí eu tive efeitos adversos e efeitos colaterais. Faz sentido? Exemplo, o Dramin, né? Várias pessoas tomam o Dramin, a ação dele primária é um antialérgico, mas muitas pessoas usam ele para dormir durante viagem, porque ele é inespecífico. Ele atua no sistema contra a alergia, mas também deprime o sistema nervoso central para que você possa dormir. Então, ele é inespecífico, atua em 2 ou mais órgãos ao mesmo tempo. E o seletivo, ele vai atuar em um único local ou órgão ou receptor de forma específica, só naquele lugar. Faz sentido? Sim. Dúvidas?
Não. Então, a gente chega, então, nos tipos de receptores, onde que nós vamos ver aqui, em especial, os 4 principais. Os transportadores de membrana, os canais iônicos, os ligados a enzimas e os ligados a receptores. Então, olha só, tipos de receptores. O primeiro deles, um ligante lipossolúvel que cruza a membrana e age num receptor intracelular. Então, eu tenho aqui a minha célula, deixa eu tentar desenhar aqui. Nós temos aqui a nossa membrana da célula, aqui fora da célula e aqui dentro da célula. Essa substância é lipofílica. Qual é a constituição da nossa membrana celular? Bicamada lipídica. Ou seja, ela é lipofílica. Então, quem é lipofílico passa por difusão pela membrana, facilmente. Então, quanto maior a lipossolubilidade, maior o meu log de P, mais fácil é eu passar pela membrana. E eu vou atuar em receptor aqui no núcleo, ó. Em receptor dentro da célula. Então, a substância para atuar em receptores intracelulares, ela precisa ter uma lipossolubilidade que permita passar pela membrana. E aí, ela vem, né, e pode atuar em receptores nucleares ou não nucleares, mas dentro da minha célula, no citoplasma ou no núcleo da minha célula. Então, uma propriedade importante aqui do meu fármaco é ele ter alta lipossolubilidade, para ele passar por difusão pela membrana. Segundo, um receptor transmembrana, quer dizer que agora eu tenho aqui a minha membrana e o meu receptor está aqui, ó, atravessando a membrana. Ok? Quando o meu fármaco se liga aqui, em alguma das posições aqui, tem o ajuste induzido, o que ele vai fazer? Desencadear aqui dentro uma resposta farmacológica. Então, um receptor transmembrana que se liga e se estimula a uma proteína tirosina quinase. Então, aqui vão ter outros mensageiros ativados em cascata de dominó após o meu fármaco acionar essa membrana transmembranar. Olha o número 3. Proteínas acopladas à proteína G. Uma proteína receptora, então você vai ter aqui da mesma forma uma outra proteína na minha membrana, o meu fármaco vem, se liga, e vai acontecer aqui uma liberação enzimática. Então, ó, a atividade enzimática intracelular é regulada de maneira alostérica por um ligante a um sítio de domínio. Então, aqui, semelhante ao anterior, liga-se o receptor à membrana e vai desencadear a minha resposta. Mas também é um receptor de membrana. Canais iônicos. Então, aqui agora, ó, quem é hidrofílico não consegue passar por difusão pela membrana. Precisa passar por um poro. Então, esse poro, ele precisa abrir ou fechar. Então, o meu fármaco vem aqui, se liga, ou vai mandar abrir o poro para poder transferir, por exemplo, entra cálcio, sai potássio, entra sódio, sai potássio, beleza? E vai regular a polarização e a despolarização da minha célula.
Então, isso daqui é feito pelo que a gente chama pelos canais iônicos, ok? Então, os canais iônicos atravessam a minha membrana e o fármaco vai fazer com que ele abra ou que ele fecha para poder fazer a passagem do meio extracelular para o meio intracelular. O outro, receptores com atividade enzimática. Então, uma proteína que também vai estar aqui na membrana, ao fármaco se ligar, vai desencadear, estimula uma proteína transdutora de sinal ligada à proteína, na qual, a sua vez, vai liberar segundos mensageiros aqui dentro. Vai liberar aqui outros mensageiros intracelulares para poder propagar o sinal. Deixa eu colocar numa outra imagem aqui que vai ajudar melhor. Olha só. Canais iônicos. Repetindo um pouco do que a gente falou para poder ajudar. Meu fármaco se ligou ao receptor, abriu o canal. Então, eu vou ter a entrada de alguns íons e posso ter a saída de outros, à medida que esse canal iônico abriu ou fechou. Ok? Receptores acoplados à proteína G estão muito relacionados com o metabolismo de carboidrato, de lipídio, de açúcar, né? Então, olha só, ligou ao receptor, desencadeou respostas secundárias, ou ativação de uma enzima, ou a abertura ou fechamento de canais, mas eu tenho segundos mensageiros, que vão para a cascata do metabolismo do nosso corpo. Receptores ligados à quinase. Então, eles querem participar aqui da síntese de proteína, né? Então, o fármaco ligou ao receptor, vai ter aqui produção de energia para que os processos bioquímicos aconteçam no nosso corpo. E os receptores nucleares, então aqui o que precisa ter? O meu fármaco ter alta lipossolubilidade para ele conseguir passar pela membrana, para ele chegar em receptores do meu núcleo. Ok? Nos receptores estão intracelulares. Até aqui, dúvidas? Não. Essa parte, deixo já a dica. Peguem a apostila de vocês, revejam a aula, ok? Que é importante e a gente entender o princípio básico de cada um desses receptores. Beleza até aqui? Beleza. Eu até deixei os próximos 10 slides. Eles estão mais descritivos, como uma parte de estudo de vocês. Mas que eles mostram de forma escrita isso que a gente falou, da importância e dos exemplos de cada um dos tipos dos receptores. E aí a gente chega na questão, já que o meu fármaco precisa interagir com o meu receptor. Qual a importância da quiralidade nesse processo? Então, só para a gente poder lembrar, o que é um carbono quiral? Vou colocar aqui no chat e alguém me ajuda. O que é um carbono quiral? Ou assimétrico? Carbono quiral ou assimétrico, lá da química orgânica. Tem 4 ligantes diferentes. Então, quando está aí no chat, carbono quiral ou assimétrico, tem 4 ligantes diferentes.
Quando um carbono tem 4 carbonos, desculpa, um pouco gripado, quando esse carbono quiral ou assimétrico tem 4 ligantes diferentes, ele pode desviar a luz para a direita ou esquerda. Então, isso dá o que a gente chama isomeria óptica. A isomeria óptica. Tinha escrito errado ali. Ok? Então, isso é importante por quê? Porque o que desvia a luz para a direita, às vezes ele é farmacológico. Mas o que desvia para a esquerda talvez é tóxico. Ou o contrário. O que desvia a luz para a direita pode ser tóxico. E o que desvia a luz para a esquerda pode ser terapêutico. Então, esses isômeros ópticos, em virtude da quiralidade, um pode ser tóxico, o outro não. Ou então eu preciso da combinação dos dois para que os dois possam ter atividade farmacológica. Aí a gente chama mistura racêmica, que é a mistura dos isômeros. R e S. O que desvia a luz para a direita e o que desvia a luz para a esquerda. Ok? Levógero desvia a luz para a direita. Perdão, está ao contrário. Destrógero para a direita. Só corrigindo aqui. E o levógero, que desvia a luz para a esquerda. Se eu tenho 50% de cada um deles, eu tenho uma mistura racêmica. Nem se eu colocar ali onde que me mostra no equipamento para onde a luz está sendo direcionada, se é 50% de cada um deles, um anula o outro. Se eu tenho 75% do destrógeno e 25% do outro, significa que 50% da luz vai estar para a direita, porque 75 menos 25 sobrou 50% do outro. Então, a gente consegue mensurar. E aí a gente tem o que a gente chama isômero R, isômero S, de acordo com a posição do carbono quiral, se a maior probabilidade está em sentido horário, R. Se a maior probabilidade está em sentido anti-horário, S. De acordo com o número de massa de cada um dos componentes. Mas o mais importante que a gente precisa saber, o mais importante em termos de química farmacêutica nesse momento que a gente precisa levar, por que que a quiralidade é importante? Porque ela tem como tridimensionalmente falando, eu vou interagir com o meu receptor. E dessa interação, se eu vou ter um efeito tóxico ou se eu vou ter um efeito terapêutico. Pode ser diferente, apesar da estrutura química ser parecida, massa molecular a mesma coisa, mesma quantidade de átomos, mas a forma de interagir é que vai fazer a diferença. Então, essa forma tridimensional desse carbono quiral que ele proporciona na estrutura vai dizer se a substância é terapêutica ou se a substância ela é tóxica. Ok? Então, essa quiralidade tem a ver com a interação tridimensional.
um isômero pode ser tóxico e o outro pode ser terapêutico. Até aqui, dúvidas? Entenderam a importância da quiralidade? Sim. Beleza. Então, aqui mostrando. Eu tenho aqui um isômero R, porque ele desvia para a direita, e eu tenho o isômero S, que ele desvia para a esquerda. Estando em 50% cada um deles, tem o que a gente chama mistura racêmica. Então, alguns fármacos que a gente utiliza no nosso dia a dia são misturas racêmicas. Qual foi o grande problema quando a gente trabalhou? Olha só, a talidomida, o isômero S, é teratogênico. Ele que causou o mal, a teratogenicidade. E o outro, o R, ele é o sedativo, o que era para ser utilizado contra o enjoo, no caso das grávidas. Mas você tinha uma mistura dos dois. E aí várias crianças nasceram com um processo teratogênico. Má formação de mãos, má formação de pés, de pernas, em virtude que um deles era tóxico. Um deles era extremamente tóxico. A outra geometria, que é importante aí dentro da química orgânica, que tem a ver com como vou interagir com o meu receptor, é a isomeria cis-trans. Então, olha só, se os dois estão do mesmo lado, eu falo que é o isômero cis. Se um está ao contrário do outro, eu vou dizer que é o isômero trans. Então, olha só, o A está dos dois lados. Os dois A's estão do mesmo lado. Então, aqui eu tenho o isômero cis. Esse tipo de receptor aqui, ó, só recebe se for a forma cis, ó. 2As, C e B. Se eu tenho o isômero trans, olha só, trocou de lugar o A e o B. Agora não tem mais o encaixe, ó. O B não encaixa onde é o A não encaixa onde é o IB. Então, aqui eu já não vou ter mais o meu efeito, né? Então, isso daqui acontece, por exemplo, com o resveratrol, que é aquele ativo retirado da uva. O cis, ele é mais instável. Ele tende a se transformar em trans, né? Que é muito mais estável dentro do corpo. Então, é necessário ter aí também o ajuste de como o meu fármaco vai encaixar no receptor de acordo com a organização geométrica dele. Se ele é cis ou se ele é trans. E aí a gente tem como que é feita a organização para ter a interação com o receptor. Então, a interação com o receptor, ela é espacial. Então, ela tem uma condição de como que estão dispostas as ligações no espaço, para que consiga fazer a interação. E dessa interação, ter ação agonista ou ter ação antagonista, se for para bloquear o efeito. Até aqui, pessoal, dúvidas? Não. Alana, Analice, Emanuele, Francis, Geice, Lilian, Marília, Thaís, dúvidas? Tá tranquilo. Que bom, pessoal, que ótimo. Então, a gente chega agora nas duas propriedades importantes físico-químicas que vão dizer para a gente aqui se vai ser melhor absorvido ou melhor excretado o meu fármaco que a gente está trabalhando.
Então, ó, coeficiente de partição. Nós vamos colocar aqui, ó, quanto é lipossolúvel. Lembrando, lipossolúvel é que tem afinidade com o óleo. E a nossa membrana celular, ela é oleosa, ela é de lipídio, ela é de gordura, bicamada lipídica, né? Então, o que vai acontecer aqui? A gente chama, por exemplo, KD ou log de P, KD ou log de P, a proporção de fase oleosa dividido por fase aquosa. Coeficiente de partição, que é KD, mesma coisa chamado de log de P, é o quanto eu tenho de fase aquosa dividido por fase, perdão, quanto eu tenho de fase oleosa, de gordura, dividido por fase aquosa, fase de água. Então, olha só, o FO é diretamente proporcional. Então, olha, quero desenhar aqui e não estou conseguindo. Espera aí que eu vou desenhar. Quanto maior o meu log de P ou KD, mais lipofílico. Então, passa mais fácil pela membrana. Então, ou seja, mais absorvido. Exemplo, vou colocar aqui em cima. Eu tenho uma substância que o KD ou log de P igual a 5. A outra substância, KD igual a 10. Quem é melhor absorvido e por quê? Quem é melhor absorvido? Quem passa mais facilmente pela membrana celular. Quanto maior o meu KD, ou o meu log de P, mais lipofílico. Então, mais afinidade com a gordura. Se ele tem mais afinidade com a gordura, mais afinidade com a minha membrana celular. Ele passa mais facilmente. Se ele passa mais facilmente, ele não vai ser mais absorvido? Sim. Quem é que vai ser mais absorvido? Quem tem KD 5 ou KD 10? Quem vai ser melhor absorvido? Quem tem KD 10 ou KD 5? A mesma coisa, log de 5, log de 10. KD e log de P são sinônimos. Quem tem o KD igual a 10, opa, maior log de P ou maior KD, mais lipofílico. Passa mais fácil pela membrana celular, vai ser mais fácil de ser absorvido. Fez sentido? Anotem isso daí. Anotem isso daí. Outro exemplo. Vamos supor que a substância tem log de P
igual a 35. A outra substância tem log de P igual a 18. Quem é mais facilmente absorvido? Quanto maior, mais fácil ser absorvido? Quanto maior o log de P ou KD, mais fácil de ser absorvido. Então, nesse caso aqui, sim. quem é mais facilmente absorvido? Log de P, 35. Log de P, 35. Mais lipossolúvel, maior afinidade pela membrana, mais facilmente absorvido. Sim. Beleza? Porque a nossa membrana é lipofílica. Então, quanto mais lipofílico, iguais com iguais. Lei dos semelhantes. Fechou? Fechou. Beleza. Vamos agora, então, para o coeficiente de ionização. Então agora aqui eu vou colocar aqui, ó. A substância, ela é AB. E, de repente, ela vira A+, mais B-. Ou seja, ela está numa estrutura molecular AB que ioniza em A+, mais B-. E a gente tem aqui, olha só, o pKa dessa substância, ou seja, o pH ideal para essa substância ficar não ionizada é 3. Vou colocar aqui pH 3. E aqui eu vou escrever, olha. A parte não ionizada é mais lipofílica. Se é mais lipofílica, mais absorvida. Não foi o que a gente acabou de ver? Ó, a parte não ionizada é mais lipofílica. Portanto, ela é mais absorvida. E a parte ionizada, mais hidrofílica. Se ela é mais hidrofílica, ok? Ela é menos absorvida. Deixa eu só mudar aqui para ganhar espaço. Ela vai ser menos absorvida. Mas mais fácil de excreção pela urina. Vamos lá, olha só. Coeficiente de ionização. É o quanto agora eu consigo ionizar. Então, olha só. Meu pKa igual a 3. Então, abaixo de 3, vou até colocar aqui em outra cor. Opa. Então, ó, se o meu pH abaixo de 3, não ionizado. Acima de 3, ionizado. Olha a atenção aqui agora. O pKa da substância AB é igual a 3.
que isso significa quando a gente pegar isso? Opa, abaixo de 3 favorece o AB, não ionizado. Mas se eu colocar aqui, ó, 3.1, 3.2, 3.4 no pH, vai favorecer o A+ e o B-, a forma ionizada. Então, primeiro passo, pKa é o nosso limite. Abaixo do meu pKa, favorece o não ionizado. Acima do meu pKa, favorece o ionizado. Ionizado. E aí vem o que a gente falou aqui agora. Ó. A parte não ionizada é mais lipofílica. Então, ela é mais absorvida. A parte ionizada, ela é mais hidrofílica. Então, ela é menos absorvida, mas é mais fácil de excreção pela urina, já que ela virou mais água. Maior afinidade pela água. Então, olha só. Se eu colocar aqui no pH 5, favorece quem? A mais e B menos? A mais e B menos. Favoreço o ionizado. Então, eu vou desfavorecer a absorção, mas eu vou favorecer a excreção. Fez sentido? Sim. Se eu colocar agora no pH 1, se eu colocar agora no pH 1, quem é favorecido? A B? A B é favorecido, ou seja, a forma não ionizada. A forma não ionizada é lipofílica, então eu favoreço mais a absorção e não a excreção dela. Fez sentido? Sim. Beleza. Vamos só mais um. Se eu colocar no pH 7, pKa. você vai favorecer quem? O AB ou o A mais B menos? O pKa da substância continua 3. Só que agora eu coloquei no pH 7. Quem que eu estou favorecendo? pH acima de 3 favorece o... A mais? Isso. Eu vou favorecer o ionizado, o A+ e o B-. E aí eu estou favorecendo a excreção ou a absorção? Excreção? A excreção, porque o ionizado, igual a mais B-, é mais hidrofílico. Se é mais hidrofílico, tem maior afinidade com a urina, que é água. E aí vai ser favorecido a sua excreção. Excreção. Mais um. E se eu tiver agora no pH 2? AB. pH 2 é menor do que 3. Então, estou favorecendo o AB. AB. Forma não ionizada. A forma não ionizada, ela é mais lipofílica. E se ela é mais lipofílica, maior afinidade com a membrana celular. Então, eu vou favorecer a absorção. O óleo não tem afinidade com a água. Então, eu estou dificultando a excreção pela urina. Tem sentido? Sim. Copiaram isso daí? Copiem. Dúvidas, pessoal, até aqui? No caso, então, a água com o óleo seria solúvel ou não tem nada a ver?
Perdão, repete novamente a pergunta. A água com o óleo seria solúvel? Não mistura. Insolúvel. A água e o óleo não Insolúvel. misturam. Isso. Ah, São insolúveis. São immiscíveis. Quimicamente falando, mais fácil a gente dizer isso. Não misturam. São immiscíveis. immiscíveis. Ok. Pessoal, até aqui, dúvidas? Não, tranquilo. Show de bola. Então era isso que a gente tinha para a nossa aula de hoje. Reforço, estudem a apostila, revejam o vídeo, estudem os slides, beleza? Qualquer dúvida, acione a Júlia, acione a Andresa, e qualquer coisa elas também me acionam e a gente vai tirando essas dúvidas. Show de bola, a gente se vê aí no terceiro dia, no terceiro encontro, que já está breve aí, já está chegando também. Ô, Grande professor, abraço, fiquem com Deus, boa noite para todo mundo. professor, Oi. uma dúvida aí, antes de terminar. Eu estou com uma dúvida referente a página do livro texto, que aparece lá, página 30, página 30 e pouco lá. Eu não estou Certo. conseguindo achar essa página. Será que essa página é uma apostila que a gente pega? Ou ela está lá lá na que a gente entra dos estudos? Em Proesc? Isso, no Proesc. Eu vou passar sua dúvida para a Júlia entrar em contato contigo para poder te orientar em que local está essa apostila melhor do que eu, tá bom? Porque como a minha eu recebo a parte, eu não sei no sistema de vocês onde que está. E aí, Júlia, se você tiver online, a Júlia geralmente está online, pessoal, nos ajuda o o Rubens, auxiliar ele com a dúvida onde que está a apostila deles. É isso mesmo. Obrigado, professor, por enquanto. Beleza. Então a Júlia entra em contato contigo e tira essa dúvida. Beleza? Beleza, obrigado. Beleza. Obrigado, pessoal. Eu reforço com a Júlia aqui também. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Beleza, então, Thaís. Até a próxima, Boa noite. pessoal. Até Boa a noite. próxima. Tchau, tchau.